Boa tarde no Brasil, boa noite nos países de língua portuguesa. Mais uma programação dentro do FestLip 2022, em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil. Hoje nós temos aqui na nossa programação de encontros culturais da língua portuguesa um papo muito importante para reflexão. Nós vamos falar de dramaturgia dentro do teatro brasileiro, no teatro de Portugal e, paralelamente, fazer reflexões do teatro de todos os países que falam a língua portuguesa. Eu tenho aqui comigo hoje o encenador português José Pompeu, do Trigo Limpo, Teatro Acerte, a dramaturga brasileira Márcia Zanelato e o diretor brasileiro Paulo Verlins. Eles vão dialogar sobre a experiência em montar diferentes espetáculos do mesmo texto, Ela, criado pela escritora Márcia. A obra da Márcia teve diferentes montagens no Brasil e em Portugal, com adaptações distintas acerca da língua de cada país. Esse é o cenário perfeito para contemplarmos as diferentes sonoridades da nossa língua. E aqui também, para dialogar com a gente, nós temos o doutor em letras e o professor da Escola de Comunicação da UFRJ, Mário Feijó, também convidado para provocar esse tema. Eu quero dar boas-vindas a todos os nossos convidados. Boa tarde, obrigada. Pompeu, muito obrigada aí de Portugal, de Tondela, para a gente poder dialogar com essa experiência tão incrível. O Pompeu teve no Brasil, no FestLip, Márcia se lembrar o ano, lembra, Pompeu? Quando você conheceu a Márcia aqui? Fez 10 anos, quando estreámos o Ela, aqui, foi quando fomos ao FestLip. A Márcia estava numa mesa, né, Márcia, de dramaturgia, conheceu o Pompeu e a partir dali foram trocando e agora, né, na verdade, estreou em Portugal o espetáculo. A Márcia Zanelato começou a fazer um trabalho com o Pompeu de mostrar textos dramatúrgicos e ela apresentou o espetáculo Ela, que ele gostou muito e que já tinha sido montado no Brasil pelo Paulo Verlins, que teve a experiência de montar na cidade do Rio de Janeiro, e a Márcia ficou ali nesse trabalho dramatúrgico, nessa experiência, né, de vivenciar a sonoridade da língua portuguesa na dramaturgia dela aqui no Brasil e também em Portugal. Então eu vou começar falando pela Márcia. Márcia, eu quero que você conte um pouquinho dessa experiência, falar do seu texto, a história, como é que nasceu, né, Paulo? Para o Mário também conhecer, né, Mário, melhor como se deu esse processo. Fala pra gente, por favor. Bom, em primeiro lugar, é um prazer, uma honra estar aqui. Parabéns, Tânia, 14 anos de FestLip, você é brilhante, você é um orgulho para todos nós e é uma mulher que vem fazendo esse trabalho de juntar pessoas, né? Uma pessoa do encontro, uma pessoa que promove encontros importantes entre países de língua portuguesa, entre pessoas, artistas dessas nacionalidades. Parabéns e muito obrigada pelo seu trabalho. É uma honra estar com o professor Mário Feijó, uma honra estar com o meu queridíssimo Pompeu José, de quem eu sinto muita saudade. Ainda vou acabar morando em Tondela, tenho certeza. E meu querido Paulo Verlins, também um prazer imenso estar aqui com você. Um prazer imenso estar no Real Gabinete de Leitura Português. É realmente um local muito impactante, né? Então, um prazer, muito obrigada a todos. Contando um pouco da história de Ela, né? Ela a gente estava comentando isso aqui agora, eu e o Paulinho, é um nome muito interessante porque ele, na verdade, é a sigla para a esclerose lateral amiotrófica e é também o pronome feminino. Essas duas coisas se encontram de uma maneira muito feliz, porque, em termos de dramaturgia, porque a proposta do Paulinho era a gente conversar com essa doença. O Paulinho teve uma visão que eu acho impressionante.
de criar uma cena para uma doença que eu não vou saber explicar, obviamente, mas que consiste nessa atrofia do corpo, mantendo a mente lúcida, o que é de uma teatralidade imensa, né, Paulinho? Quando ele me falou do que ele queria falar, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Até eu descobri que tinha uma maneira de fazer aquilo que era extremamente teatral e que a gente poderia referir a Vestido de Noiva, né, que é uma parceria do Nelson Rodrigues com os Zimbins, que eu acho que ali tem as duas inteligências, a do dramaturgo e a do encenador, no sentido de que é uma peça feita de camadas, né? A esclerose lateral amiotrófica também é uma doença de camadas, porque conforme a pessoa vai entrando no corpo dela e vai ficando com menos expressão, né, esse contato com a realidade, vai crescendo um mundo interno, né? Então a possibilidade de encenar essas duas camadas, uma camada que é a realidade, a lida com a doença, a lida com o amor, com a expectativa de viver um grande amor sendo interrompida por uma doença fatal, que não é fatal por si, mas por tudo que ela vai provocando, obviamente, né? Essa camada da realidade e a outra camada que é dentro da personagem que adoeceu, em que o mundo dela vai virando um mundo onírico, um mundo de realismo mágico, né? E um mundo muito poético, que me deu a chance de escrever usando o melhor, que eu considero, não sei se eu tenho razão, mas que é o melhor da minha escrita, que é a escrita poética. O processo com o Paulinho foi maravilhoso, eu sou muito grata a esse companheiro, porque ele me deu 2 presentes na vida, um é o Ela e o outro é o Lady vs Macbeth, né? A peça escocesa, né? Que a gente escreveu juntos também. Eu considero que a gente escreveu juntos porque é um trabalho de alfaiataria, por mais que eu coloque a palavra no papel, as decisões são muito tomadas em conjunto, né? Na ternura do nosso encontro, na profundidade do nosso encontro, e da gente e também com as atrizes ali na primeira montagem, né? Então, assim, eu vou passar a palavra para o Paulinho também para ouvir ele falar de como foi para ele essa tessitura, né? E depois a gente ouvir como é que foi o Pompeu também sobre isso. Que tal? Perfeito. Tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde. Prazer estar aqui, dividindo essa mesa com pessoas tão incríveis e no Festlip, que é um festival incrível. Bom, pegando um gancho do que a Márcia trouxe, assim, é muito incrível, porque quando eu tive a ideia de falar disso, foi porque da doença, de um modo geral, e a gente entendeu que era uma doença muito, muito séria. E quando eu levei essa proposta para a Márcia, e ela realmente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? E a gente foi entendendo, porque o ELA é a degeneração progressiva do neurônio motor superior, né? Que a coisa vai acontecendo, o paciente ele vai perdendo a capacidade de se movimentar, ele vai perdendo a capacidade de falar, ele vai perdendo a capacidade de engolir e até de respirar. E a partir disso, enfim, isso é progressivo. Mas eu falei, poxa, como é que a gente fala disso da perspectiva da vida? Né? Como é que a gente pode ter... E a Márcia trouxe essa questão poética e a questão palpável, né, aos olhos do espectador, que é a questão da vida, a construção do amor, a construção diária do dia a dia. Isso foi muito interessante. Então, a maneira com que ela abordou a construção da dramaturgia, que isso vem a palavra, né? O professor Mário estava até falando disso, que conforme a gente vai mudando de região, não necessariamente só de país, mas até dentro do próprio Rio de Janeiro, né?
Então é muito interessante como ela conduziu a construção da palavra, a construção do que saía da boca daquelas personagens, né? E a forma poética fazia com que o público se identificasse também de acordo com o que era apresentado. Então isso é interessante também, a Márcia como dramaturga, a gente pode, eu levei para ela uma ideia inicial de um estopim e como ela teve a capacidade de transgredir isso também, né? E transformar essa ideia numa história, porque o texto é seu, né? Todas as palavras do texto são seus. Então isso é maravilhoso, assim, como você entendeu. E eu fiquei muito curioso para assistir a montagem de Portugal, para entender uma linguagem. A gente estava até conversando, ela estava falando uma outra coisa. E ao mesmo tempo a magia do teatro e a magia da dramaturgia e da palavra, né? A capacidade da gente desenvolver várias linguagens e várias vertentes, né? Isso é bem importante. Só um comentário. Que foi muito interessante. O Paulinho veio com a ideia, com a proposta e com o elenco. Então nós tínhamos 3 mulheres de faixa etária tipo 35, 30, 35, não era? Eu ia perguntar isso sobre as personagens que são femininas, né? Exato. São mulheres, né? E a gente tinha essas 3 mulheres e o tema. E aí veio uma decisão muito importante por causa do elenco que ele tinha, que eu pensei, cara, de todos os depoimentos que eu li sobre ela, sobre pessoas que viveram ela, alguns dos mais fortes eram de casais. Casais assim, a luta de Eros com Thanatos, né? O amor e a morte se batendo ali. E aí eu falei, nossa, que bom, nós temos 3 garotas, então nós podemos fazer um casal de mulheres. Porque aí a gente faz uma outra camada de trabalho também, né? Como dizem os grandes autores, que a gente tem o trabalho de ajudar as pessoas a se desenvolverem espiritualmente também, né? Melhorarem os seus preconceitos. Então a gente tinha a possibilidade de falar da doença e também de mostrar um casal homossexual, um casal lésbico, vivendo essa doença e mostrando que amor é amor, não tem gênero, não tem sexo, não tem... a gente ficou com um conjunto muito interessante quando a gente viu a peça estrear no CCBB, que é um lugar maravilhoso para se estrear a peça, porque é crossover total, todo mundo vai, né? Não está restrito a uma bolha. É que a gente via as vovós, os vovozinhos do CCBB chorando por causa de um casal de mulheres. Que talvez se fosse uma peça sobre o amor entre mulheres, talvez tivessem dificuldade de criar empatia, mulher com mulher, coisas que... Mas ali era uma história de amor e de enfrentamento da morte. Então, era muita gente chorando. Que bacana. A gente amava isso. Pompeu, você deve estar aí louco viajando já em tudo que o Paulinho e a Márcia. Foi covardia deixar você só escutando aí todo o processo. Não, mas agora vamos te ouvir um pouco. Fala um pouco aí como foi que isso aconteceu e dá continuidade aí ao que eles já desenvolveram aqui sobre a história. Sim, há uma diferença. Quando eu recebo o texto do Ela, eu já tinha fermentado as ideias do Paulo e da Márcia, e a Márcia conjugou muito bem a história. Eu, quando li a história, fiquei fascinado pela forma poética como o texto estava escrito, pelas imagens que me passavam, que eram outras, eu não quis ver nada de como é que tinha sido feito aí. Queria que aquilo entrasse em mim e eu conseguisse imaginar um mundo onde aquilo se pudesse desenvolver, com todas as vertentes que eles já falaram, com ser uma doença fulcral, em ser uma bailarina que tem essa doença, em ser um casal lésbico e uma amiga, portanto, serem 3 mulheres de proposta, em que eu tinha de fazer um esforço de entrar nesse feminino com muita tranquilidade para não deixar perder na proposta, e ainda por cima tivemos uma ideia que foi, tive a ideia e propus às 3 pessoas que chamámos para fazer o espetáculo, um quarto elemento, mais uma mulher, que foi a Teresa Gentil, pianista, compositora,
e que esteve no processo de criação do espetáculo, construindo a música e participando do espetáculo. Ela fez o espetáculo ao vivo, compôs connosco e depois atuava também no espetáculo. Portanto, foi para mim uma experiência maravilhosa conseguir já ter o texto totalmente enxuto e não ter nenhuma visão ainda quando comecei o processo. Pôs-me uma questão da linguagem, que se calhar é o que vocês sentem agora quando eu estou a falar. Há palavras e maneiras de dizer as coisas que não são muito próximas entre nós. E uma coisa que em Portugal não tinha sentido no texto da Márcia era as mulheres se tratarem por você. Porque em Portugal você não é carinhoso, é distante. Falam as pessoas, como nós chamamos, os burgueses, os falsos burgueses, que se tratam por você, que é uma grande delicadeza. E isso, depois houve um trabalho entre a Márcia e a Sara Costa para limpar só isso, que isso não destruísse a capacidade de comunicar a história, mas deixámos toda a outra construção que, mesmo sendo não muito próxima de nós, se começou a transformar em natural connosco, como tínhamos feito há 11 anos, quando estivemos no Festival, com o Chovem Amores na Rua do Matador. Tinha um ator brasileiro que falava brasileiro e uma atriz portuguesa com um texto moçambicano. Portanto, para mim também foi a experiência da descoberta de como a língua não perturba a capacidade de comunicar se for tratada, efetivamente, não desistindo desse esforço de comunicação. Depois, o ver nascer do texto da Márcia a cena, eu sonhava com aquilo todos os dias, fazia exercícios tínhamos uma bailarina de raiz e atriz, uma moça próxima da dança, mas já atriz, e tínhamos a Daniela, e tínhamos a Sandra, que é atriz mesmo, mas com uma grande entrega. E criou-se com a Teresa, com a música também, uma capacidade de comunicação que elas tomaram a freio nos dentes e eu só tinha de fazer a gestão das propostas riquíssimas que elas me faziam. E todas as provocações mesmo de cena do cenário que eu fiz, elas integraram-nas lindamente. E para mim o espetáculo não quero dizer que o público tenha de entender isso, o espetáculo era a cabeça daquela bailarina já na fase terminal, como um sonho desconstruído temporalmente, porque o texto da Márcia não tem um rigor cronológico na sua escrita. Mas o público via aquilo como, e penso que passou, o ambiente do cenário também trazia isso, era uma espécie de sonho na cabeça daquela mulher e de uma recordação vivida. Ela não falava só, ela vivia, mas sempre neste lado poético, como diz a Márcia, de tudo era filtrado pelo seu bem-estar, pelo seu saber terminar em tranquilidade. E o grito de vida que falava ao Paulo neste espetáculo, para mim, é essa capacidade interior de se tranquilizar perante o fim. E para mim o espetáculo tinha isso. A experiência mais forte que tivemos foi fazer isto para público escolar, entre os 11, 12, 13, 14, 15 anos, e ver jovens adolescentes de uma pequena cidade do interior do país a chorar, como tu dizias, que viram ao ver o espetáculo, é impressionante. E verem os assuntos que são tratados quase como se fossem deles, e as conversas que tivemos no fim foram fenomenais. Porque aí é o que eu digo, a diferença entre a primeira versão aí e a versão em Portugal é muito grande, no sentido em que ela aí foi construída a partir de uma ideia e depois foi construído o texto. Aqui foi efetivamente feita a partir do belíssimo texto que a Márcia escreveu no final desse processo de criação aí. Aí é mais do que ele falou, Não, eu diria muito assim, não sei se já é hora da gente falar um pouco da diferença entre as duas montagens, mas tinha uma coisa muito interessante, Paulinho, que assim,
quando eu vi a montagem do Pompeu José, e foi a primeira vez que eu fui ao teatro depois da pandemia. Ainda teve isso. Então eu fiquei muito emocionada quando eu entrei na sala de espetáculo, eu senti o cheiro das tábuas. Eu chorei, eu tenho vontade de chorar ainda. Quando eu senti, porque eu estava com muita saudade. A gente sofreu muito, né? Aquela sensação de que talvez a gente tivesse perdido o ofício, né? Então, quando eu senti o cheiro do palco, o cheiro das tábuas, o cheiro dessa grande nau que é o teatro, né? A caixa cênica, ali já comecei a me emocionar profundamente. E quando eu vi a montagem de lá, era muito diferente da montagem do Rio. E eu via muito nessa diferença, claro, o som, o ritmo, mas era como se a montagem do Paulinho fosse o próprio Rio de Janeiro. Ela tinha muitas características do próprio Rio de Janeiro. Uma coisa safa, malandra, esperta, rápida, que é muito nossa. E que eu não sabia, eu não tinha ideia, entendeu? E a Carol Pismel é uma atriz para quem você escreve agradecendo, porque você pode fazer operações muito difíceis, dramatúrgicas, porque ela consegue sair do riso para a lágrima em um tempo micro, né? Então tinha toda aquela pegada da Carol também, com muita habilidade, com muita rapidez, com muito calor. A cena que o Paulinho construiu era uma cena com muito calor. E muito Rio de Janeiro. E a cena do Pompeu José era muito Tondela. Era um silêncio dentro do teatro. Parecia que a gente estava assistindo aquela peça dentro de um lago, sabe? A lida com os sentimentos, como a melancolia, como a tristeza, era muito silenciosa e profunda. O teatro ficava muito tempo em silêncio, mas aquele silêncio cheio, sabe? As palavras caíam como pedras no lago, assim, pá, abriam, pá, abriam. E tinha a respiração da própria Tondela, que é onde eu vou morar em breve. A respiração da própria Tondela entrou no texto, e aí pareciam dois textos diferentes. Claro. Por um lado... Que é o que a gente estava falando no início, né? Sim. Agora a bola está com o professor Mário, que a gente está falando aí das culturas, né, das cidades, das palavras, da língua portuguesa. E, por acaso, nós estávamos realmente conversando, tá, a respeito disso. E quando o Pompeu falou sobre a questão do você e do tu, tá, enfim, muita coisa passou da minha cabeça. Porque palavra, tá, nenhuma palavra ela existe por si só. Língua é cultura, tá? Só podemos compreender uma língua dentro da sua cultura, dentro do seu contexto. Cada palavra, tá? Ainda mais em teatro, tá? Em arte, tá? Cada palavra pode estar carregando tantos significados. Às vezes você busca um significado preciso, outras vezes você busca aquele significado múltiplo, aberto, para que cada leitor ou plateia, tá? Faça a sua interpretação. E essa questão da intimidade, eu estava pensando aqui em alguns trabalhos que nós fizemos lá no PPGMC. Nós fizemos muitas adaptações envolvendo quadrinhos. Por exemplo, nós fizemos uma adaptação do Cortiço. E quando a gente trabalha com a adaptação da literatura para os quadrinhos, nós estamos fazendo uma forma de encenação, porque nós estamos usando menos palavras, tá? E a cena desenhada, tá, para contar a narrativa. Então, eu tenho a cena desenhada para explicar para um leitor jovem de hoje em dia, tá, se aquilo é engraçado ou dramático, se aquilo é positivo ou negativo, porque quando alguém diz seu perverso, tanto pode ser uma cena cômica, como pode ser uma cena de desespero. E quando a gente está trabalhando a coloquialidade, a intimidade, tá?
conseguir empregar a palavra certa é decisivo. Eu também pensei no Nelson Rodrigues, quando a gente conversava, porque o Nelson Rodrigues, ele usava muito o canalha, mas de vez em quando ele queria ser mais assim, incisivo, ele usava o perverso. Tá? E, por exemplo, tem gente que hoje, tá, como o perverso caiu assim em desuso, tá, você, de repente, chamar o outro de perverso, parece que você está fazendo piada. Tá? Mas tem certas cenas ali do Nelson Rodrigues que aquele perverso, geralmente é uma fala de quem está sofrendo, quem está com explosão, tá, descanalha. Entendeu? E quem está sofrendo de perverso, tá? Porque você foi perverso comigo. Tá? Então, se é alegria, se é dor, se é prazer, encontrar a palavra certa, tá, é realmente desafiador. Seja dentro de um mesmo país, seja em países diferentes, mas é um desafio maravilhoso. Tá? Tanto é que, lá na produção editorial, a gente, quando quer enfatizar a importância do trabalho do editor, enfatizar a importância de fazer uma edição com alma para um livro, tá? A gente sempre diz o seguinte, ó, a edição tem que ser única, como se fosse uma encenação de teatro, porque cada encenação de teatro ela é única. Todas as encenações são a partir do mesmo texto, tá? Mas cada encenação tem a sua identidade, o seu estímulo é efêmera. Tá? E essa consciência, tá, que o editor tem que ter, porque, eu quero fazer a edição definitiva. A gente adora usar essa expressão, tá? Adora, até porque a expressão vende. Tá? Mas a verdade é que não existe tradução definitiva, não existe edição definitiva. Quando a gente diz que é definitivo, a gente está dizendo que, olha, isso vai ficar por 20 anos. Durante 20 anos, essa aqui vai ser a referência. Mas 20 anos depois, tá, será outra geração. Essa outra geração vai querer retraduzir, ressignificar, reinterpretar. E sempre tem essa questão de que as palavras, nenhuma palavra é boa ou ruim por si só. É só abrir o dicionário e ver que cada palavra tem 10 significados diferentes, a depender do contexto, a depender se você está no Pará ou se você está no Rio de Janeiro. Por exemplo, no Cortiço, quando nós fizemos a adaptação do Cortiço para quadrinhos, nós tínhamos todo o apoio do desenho, tá? E, enfim, todos os envolvidos eram cariocas, tá? Isso facilitava. Mas agora nós estamos trabalhando uma adaptação, tá, de uma graphic novel, tá? Uma obra em quadrinhos chamada Castanha do Pará, que é uma coisa assim muito paraense mesmo, tá? Uma narrativa visual muito forte, tá? Tanto é que as melhores cenas são lá do Mercado Ver o Peso, tá? Nós estamos transformando no audiodrama. E ao transformar no audiodrama, a gente não tem mais o apoio visual. E aí a gente se depara com a questão de que o vocabulário é muito diferente do nosso. Lá no norte, todo mundo pega de primeira. Mas a gente está tentando conquistar público aqui no sudeste. E aí o seguinte, cara, como dar significado a palavras que de repente as pessoas não conhecem tanto assim. Ou essa palavra, que é uma palavra de carinho, tá? De repente a gente sabe que é uma palavra de carinho, mas o leitor, o público pode interpretar como uma palavra ofensiva. Tá? E aí a gente viu a importância da direção da voz, do ator que vai interpretar, mas da direção de voz. Tá? De ter que essa coisa, não, olha, fala de novo, repete. Tá? Será que ficou bom? Vamos chamar alguém de fora para escutar. Tá? Para ouvir, então, essa palavra é boa ou não é? É uma palavra de carinho? É uma palavra de intimidade? Tá? Então, é simplesmente desafiador. Tá? A gente tem muita inveja, realmente, dos diretores, tá? De teatro, de cinema, tá? Para essa coisa múltipla, tá? Que tem que ir além da própria palavra ou recontextualizar as palavras para que elas encontrem, tá, seja realmente o significante, tá, realmente traduza o significado, tá, que a obra pretende dar. Tá. Na literatura, tem tradutor que, imagina, os tradutores do Guimarães Rosa. Tanto é que hoje as cartas que o Guimarães Rosa escreveu para os seus tradutores de italiano e de alemão são considerados assim tratados, tá, porque é o próprio autor dialogando com seus tradutores
e dizendo, olha, como você vai traduzir, tá? É contigo. Esse é o efeito que eu quero, tá? Esse é o efeito que eu tentei fazer aqui no Brasil. Agora, você está na Itália, você precisa alcançar esse efeito. Você está na Alemanha, você precisa alcançar esse efeito. Usa a palavra que você achar melhor. Mas esse é o efeito que eu quero. Então, essa busca pelo efeito estético é que realmente eu considero um grande desafio. Eu diria sobre isso, professor, dentro da experiência até dessa peça, que cada tema com que a gente trabalha, ele tem um campo semântico, ele tem um glossário, ele tem o próprio, quando você começa a estudar, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, você vai encontrando dentro da doença elementos de linguagem impressionante, entendeu? Eu não me lembro do texto, enfim, né, são muitos anos já, mas eu me lembro que ele tinha um campo, o texto tem um campo semântico que veio praticamente do simbólico da doença, entendeu? Então não era a escolha da palavra, que é realmente a palavra, a gente mede a peso de pelo, né? Filigranas ali, né? Porque ela, se a palavra não for precisa, ela desmonta o trabalho do ator. Ela deixa o ator perdido. Então, eu tenho uma responsabilidade muito, muito grande com essa palavra que, ao mesmo tempo, não engessa o ator numa interpretação, mas que não deixa ele solto a ponto dele se perder. Então, é um conjunto. O Antônio Lobo Antunes, o grande, diz que o livro se escreve, né? Ele diz que o livro se escreve. Ele é um gênio completo, eu não posso nem pensar em como é o processo criativo dele, eu não alcançaria. Mas ele diz que ele para descansar, ele pode parar no meio de qualquer frase. Eu paro para descansar no fim de uma cena, eu sou normal. Mas ele para de trabalhar no meio de qualquer frase. E ele não pensa mais e só volta a escrever quando ele começa a trabalhar no dia seguinte, depois que ele descansou e tal, porque ele diz que quem escolhe a próxima palavra é o próprio conjunto de palavras que veio antes. Isso é muito encantador, né? Cadeamento. Como se fosse um rizoma se abrindo mesmo, de palavras, né? Então, no trabalho, quando a gente pensa isso, que a gente pensa escrevendo qualquer coisa, né? Pode ser um recado no WhatsApp, a gente dá uma pensada se a palavra é casa, mansão ou casebre, né? Sim. Mas imagina isso quando você está trabalhando para atriz, né? No caso aqui, para as atrizes, em que você tem que dizer a palavra certa para causar alguma coisa no corpo dela que provoque o conflito entre amor e morte. Eu não posso, eu aprendi isso com os antigos dramaturgos, que toda peça que você escreve, ela tem um coração, ela tem um núcleo duro. E você tem que tentar escrever isso em uma frase ou pelo menos uma palavra. E toda cena que você escreve tem que ter esse DNA. O difícil é encontrar o DNA, mas depois que você encontra, é uma régua, né? É difícil no teatro. É difícil. Tem a ver com isso, né? A peça inteira tem que estar falando de alguma coisa, fazendo essa coisa evoluir, né? E chegar na plateia. Principalmente, E aí, a comunicação. a gente está falando, né, o que o Mário falou e a provocação do título da mesa, que é o timbre, né? O nome do texto e o timbre da voz. Que você falou da forma, né, Mário, que as palavras falam. Eu vou narrar aqui uma situação que ocorreu agora durante o festival. Nós fizemos o Descortiço com atores dos 9 países de língua portuguesa. Pompeu é o Cortiço, da Luísa Azevedo, adaptado, inspirado para o teatro, com atores dos 9 países que fizeram. E o Felipe Vidal, que veio dirigir o espetáculo, falou muito sobre as palavras ditas, porque foi uma adaptação
foi uma inspiração. E no primeiro dia do espetáculo, algumas palavras ficaram muito pesadas, Márcia, porque a gente ali estava falando de uma forma muito delicada sobre as independências de todos os países, mas no sentido de liberdade, da própria independência de Portugal, com a sua história, da nossa independência como ser humano, no nosso cenário de vida. E as palavras ficaram pesadas, porque elas estavam dizendo num timbre mais agressivo. E aquilo reverberou, porque ensaiam 3 dias o espetáculo e estreiam no dia da abertura. É essa experiência, é um desafio. E no dia seguinte o Felipe mudou o timbre, as mesmas palavras ditas de outra forma, com outro tom, já dá uma outra cor, já era outra coisa dita ali, com o mesmo texto, os mesmos atores, que tem a ver com a encenação, né, com a direção e com a dramaturgia, só para dar assim como exemplo, que eu acho que a gente está falando um pouco desse universo, né? Sim, eu acho que a revolução será semântica, Tânia, eu acho que a gente está aprendendo a dizer o mundo, está aprendendo de novo a pesar as palavras, né? A semana passada eu tive a oportunidade de usar pela primeira vez adequadamente escurecer ao invés de esclarecer. Porque eu não sei se vocês gostam de astrologia, a gente passou agora um período entre 2 eclipses em Escorpião. Foi uma experiência muito forte para mim, pelo menos que gosto de astrologia e que faço questão de me conectar com esses movimentos, de perceber a conexão, né, também, mais do que de me conectar, mas de perceber. Foi um momento em que quem viveu isso teve que ir para um fundo, uma profundeza, trafegar nessa profundeza de eclipse e sair dela com uma nova percepção. Uma coisa bem dramatúrgica, bem jornada do herói simboliza mesmo. bem isso que a gente está vivendo. E aí eu falei, não, agora com essa experiência eu posso escurecer melhor o que isso tudo significa para mim. Porque foi realmente uma experiência de escurecimento que me deu lucidez, entendeu? Eu tive que sair das luzes, e a Hannah Arendt falava isso, né? Que a grande reflexão, ela não se dá sob os holofotes, ela só se dá na escuridão do pensamento, no lugar onde você fica mais só. Ali vem certo isolamento, tá? Do externo para ir para dentro. Exato. E se encontrar lá dentro. E aí fica perfeito. Você deslocar o sentido de esclarecer para escurecer. Sim. Porque às vezes também a gente está revisando, né, todas as palavras que reforçaram as ideias racistas, né? Todo o imaginário que reforçou, que naturalizou o racismo. Então, é muito necessário agora a gente repensar mesmo por que a gente usa esclarecer, por que a gente diz que tem uma frase que é engraçada, hoje é dia de preto, porque trabalha muito, a coisa ficou preta, que é quando fica difícil. Por mais que você ache isso uma bobagem, é necessário repensar e readequar as palavras na medida em que a gente ouve algum incômodo pelo lado da comunidade negra. Se a comunidade negra diz que incomoda chamar uma pessoa com todo o amor que você tem por ela, se você chama ela... Eu tenho uma grande amiga que eu passei a vida chamando ela de pretinha, e hoje eu não chamo mais, entendeu? Porque me foi pedido para não falar assim. Então, não me importa se o amor que eu tenho por ela vai ter que mudar de palavra. Sim, não tem problema. Sim. Podemos mudar de palavra, porque a escuta é fundamental. Eu acho que nessa composição de campos semânticos, né, de rizomas, de palavras que a gente faz, a principal coisa que eu digo para os jovens dramaturgos, para quem quer escrever e me pergunta alguma coisa, já que eu sou uma senhora que escreve há 30 anos, né? Eu digo, aumente sua escuta.
leve a sua escuta ao máximo. Isso é muito importante, Pompeu. Só para te atualizar, que a gente está falando muito sobre esse tema agora, é bom para trazer o Felipe também para essa reflexão, que vocês dois que fizeram a mesma encenação vão agora poder falar disso. Um dos temas que nós tivemos muito, falamos no Fest Felipe esse ano, é sobre a questão da criolização cultural dos países de língua portuguesa, no sentido do crioulo, da mistura, né? Nascido na terra, que muitos países que fazem parte aqui do nosso território de língua portuguesa usam essa palavra com muita propriedade, como você falou, né? A escuta. E se sentem ofendidos se falar que o crioulo não é a língua, que eles querem que seja, inclusive, a sua própria língua mãe, né, a língua oficial, como Cabo Verde e a Guiné-Bissau. E pela primeira vez, de uma forma muito clara, que a gente sempre viveu esse juízo, mas esse ano isso causou um incômodo muito grande aqui no Brasil. Porque quando a gente faz a curadoria, a gente pensa num olhar dos países de língua portuguesa, porque o festival contempla mostrar essa arte na sua plataforma. Então, está muito delicado, a gente tem que tratar isso com muito carinho, porque, como a Márcia falou, né, os pretos no Brasil podem se sentir ofendidos com essa palavra. E os nossos falantes da língua portuguesa, artistas, se sentem ofendidos se diz que essa palavra não pode usar. Então, a gente está tendo que permear esse terreno com muita delicadeza, né? Eu acho que o Felipe podia, desculpa, o Paulo pode falar um pouquinho sobre isso, Paulo. Exatamente assim, quando você, aqui no Rio principalmente, a gente tem tido muitos cuidados, né, para falar essa questão das palavras, de respeito, até porque nós somos uma cidade tropical, né, que tem uma mistura e somos uma cidade crioula, um país crioulo. Nossa cultura é absolutamente crioula. Mas no mundo da língua portuguesa, né, professor, isso expressa muito bem. Então, eu acho que só assim, falar um pouquinho da linguagem carioca, que a Márcia colocou, que o Paulo na direção, Pompeu falou, ele teve, né, essa pegada das atrizes, como é que foi, inclusive, aproveitar as palavras da Márcia escritas na dramaturgia e valorizar. Teve alguma mudança nesse processo, onde vocês conversando falam essa palavra aqui, como é que está esse cuidado na dramaturgia e no palco agora? Primeiro, acho que o que a Márcia colocou, eu acho muito importante, né? A gente tem que abrir a escuta ao máximo, né? Então, se existe um grupo de pessoas, ou se existe que seja uma pessoa que se incomode com isso, eu acho que a gente já tem que começar a rever as coisas. E fico muito contente que as coisas estão sendo revistas dentro desse panorama. Eu nasci em comunidade no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, nasci em favela. Nasci e fui criado lá até os 18 anos. Meu pai é preto, a minha avó é preta, então eu tenho uma cor parda pelo olhar do colorismo, que é bem abrangente. Eu sou tido como branco, mas não, minha certidão de nascimento diz lá que eu sou pardo. Então eu acho que a gente tem que reformular o nosso pensamento em relação a isso. Eu acho muito importante, né? E a gente tem se deparado muito como artista, a Márcia como dramaturga, eu como ator, como diretor, e como cidadão também, sabe? De entender que a gente, de fato, precisa ter um olhar muito apurado para esse lugar, assim. E é importante, quando você começa a ligar o seu radar nessa questão da mudança, porque a mudança ela é gradativa, né? A gente vai aprendendo e vai se colocando. Então, as palavras saltam, né? Quando você usa, a pessoa, porque vai denegrir a mim, você fala aí, né? A gente começa a entender esse panorama. E na dramaturgia não pode ser diferente, né? A gente tem pensado muito. Eu tenho uma companhia no Rio de Janeiro, rapidamente, que o Jobilá, que é um dramaturgo preto. E ele colocou isso como questão. Eu não monto mais um espetáculo se não tiver atores pretos dentro disso. Isso é uma decisão que ele tomou e que é muito importante. Então, acho que hoje a gente está cada vez mais ligado nessa questão da palavra encenada, da palavra escrita, e que a gente vai levar para a encenação. Porque é isso, né? A gente está contemplando um público, de um modo geral. E a comunicação, ela passa por essa escolha, né? Da gente entender o que eu quero comunicar, né? O que eu quero dizer. E eu acho que no Ela tem uma coisa... A Márcia, como dramaturga,
eu já fiz, como ator, 2 espetáculos dela e dirigi um. Então, nós já fizemos 3 trabalhos juntos. Então, a Márcia, ela tem uma construção de dramaturgia muito potente e ela conta muito com o trabalho do ator. Então, ao mesmo tempo, ela vai produzindo pegadinhas para a gente como ator, entendeu? Porque é isso que ela está falando. Por exemplo, dentro do Ela tem um monólogo que eu acho um ápice da dramaturgia dela, que ela foi buscando a construção da dramaturgia, ela falou, pô, o que engloba isso? Tem um momento que a gente não sabe o que fazer, a gente vai para o mistério, né? Eu lembro da gente ter essa conversa, não sei o que fazer, vou para Deus. Acredito em Deus? Não sei, mas vou para Deus. Vou para o mistério, vou conversar com isso. E ela constrói um monólogo dentro do Ela, que é um monólogo muito potente e que ela vai das relações familiares, das relações amorosas, do medo de perder o seu grande amor, da relação com que a gente tem com o mistério, Deus, os orixás, o que for naquele momento que eu me apego a entender. E aí a construção das palavras naquilo é uma loucura para você dar conta como ator. Porque é isso, eu estou falando do meu pai, daqui a pouco eu estou falando com Deus, daqui a pouco eu volto, é o meu amor. E ao mesmo tempo, e é o Brasil, fala de política, do momento atual. E aí você fala, caramba, e é isso. Então é uma gangorra de emoções e de palavras que ela vai propondo, que o ator está perdido. Então você tem que decupar aquilo de uma maneira tão absurda, porque ao mesmo tempo também ela não abre mão da comunicação com o espectador. Mas é isso, mas para você dar conta daquilo, daquela escolha de palavras, daquele emaranhado de palavras que ela traz e daquele fluxo de pensamento, você tem que ter realmente, naquele caso ali, uma atriz genial que dê conta de trazer à tona o que ela escreveu, assim. Isso é importante da gente dizer, assim, a escolha das palavras nesse lugar, né, da escolha da narrativa, na construção do pensamento do dramaturgo, né? E a imagem, né? Exatamente. A construção da imagem. Exatamente. É porque é um perigo, né? Esse monólogo eu escrevi para Carol Pismel, totalmente para ela, porque eu falei assim, gente, se eu tenho a Carol Pismel fazendo isso, e o Paulinho dirigindo, você sabe eu vou até onde você pisar vai. no acelerador, eu vou tocar tudo. Então eu fiz ali uma coisa e foi lindo ver. Eu ficava pensando assim, aquilo é tragicômico, porque ela vai da tragédia para a comédia muito rápido, assim, né? Como é que vai ser isso para os portugueses que não tem que eu imaginava que não teriam algumas revoltas que a gente tem aqui. E também foi muito bom lá, e era um momento também em que a plateia ria e chorava igual aqui. Era uma coisa... Você sente a plateia fazendo aquele movimento, né, Pompeu? Eu vou agora nesse exemplo. dar a palavra ao Pompeu. Pompeu, a gente não está te ouvindo, vou só dar um start aqui para você seguir falando um pouco da sua experiência. Tá bem. Ontem, quando a gente estava num debate discutindo isso, a Suelma Costa, uma atriz de Luanda, Angola, após essa discussão da questão do peso das palavras, como são momentos diferentes, lugares diferentes da língua portuguesa, ela encerrou botando a seguinte frase: eu só quero uma reflexão. Como fica a língua portuguesa diante dessas situações culturais aonde nós estamos mudando e talvez eliminando algumas palavras do nosso vocabulário, que para nós, daqui que também falamos português, é a minha língua. E eu cheguei no Brasil, segundo ela ontem, falando, dando depoimento, e pela primeira vez fiquei com medo de falar aqui. E ela é preta, é angolana. A família, os ancestrais dela estiveram aqui e viveram. Nós temos essa história também. E ela se sentiu sem terreno nesse aspecto. Aí agora pega tudo isso aí, Pompeu, com tudo que nós já falamos e fala um pouco dessa experiência e também da língua portuguesa em Portugal nesse aspecto. Isso. Eu pego no exemplo da cena que o Paulo lembrou e que a Márcia falou agora no espetáculo, que era a conversa com Deus da personagem da escritora. Houve um receio inicial, quando as atrizes começaram a fazer a cena, que aquilo era muito bruto. Para quem acreditasse em Deus, não podia pensar que aquela
Aquele texto era contra Deus. Não era contra o Deus na situação em que a personagem se encontrava, de ter sido injustiçada e estava-lhe a pedir contas. Isto ou é muito bem feito, e a questão das palavras para mim também tem a ver com essa interpretação quando nós falamos. Nós como, trabalhando na cultura, e como eu vivo aqui numa zona rural, a cultura é cultivar também. Portanto, nós temos de cultivar, reaprender, mas recentrar também. Não é só reformular, recentrar algum sentido de algumas palavras que, se nós achamos que naquele momento podem servir, usá-las com esse. Acerca dos distúrbios que às vezes as palavras provocam nas relações, o meu filho, quando era pequeno, quando via uma pessoa negra, dizia: aquele senhor é castanho, pai. Desarmava logo tudo. Percebes? Se você puder falar só, repetir essa última frase mais lentamente para a gente compreender melhor um pouquinho. Porque o som está baixo. Sim, sobre a questão de algumas palavras poderem ser ofensivas, por exemplo, a questão do preto, ou a questão do negro, ou aquilo que vem da palavra negro, ou daquilo que é pejorativo na cultura, o meu filho desarmou-me quando era pequeno, porque quando via uma pessoa negra na rua, ele dizia: pai, está ali um senhor castanho. E, portanto, desarmava logo toda a tipologia. Portanto, para mim, tenho muitos amigos castanhos neste momento, pá, porque eu acho que, e a escrita, e a Márcia até falou da questão do Lobo Antunes, eu sou fascinado pelo António Lobo Antunes, já criei a dramaturgia, ensinei 2 espetáculos a partir da obra dele. Ele, para mim, tem um fascínio que acho que também é o que deve fascinar a Márcia, que é, ele descreve o dia-a-dia, o cotidiano, e personagens do dia-a-dia, mas de uma forma poética. Mas tu vês aquelas personagens com todos os pormenores. Ele enriquece, através das palavras, aquelas figuras que ele está a descrever. E no teatro, ainda sinto mais nós, e isso vai pegar com o silêncio que a Márcia disse que a versão do ela, então dela tinha, porque comunicar não é só falar. Temos de dar tempo a que as coisas maturem, e a versão que nós fizemos aqui do espetáculo tinha tempos. Cada uma delas tinha um ritual que ia fazendo frente ao público. A médica fazia um bordado de um coração com linha vermelha, enquanto se esperava. A escritora escrevia as 2 palavras que estavam na sua cabeça para fechar o romance. Portanto, nós também temos a obrigação como digo, de cultivar e de não perder e de nos deixar premiar o que é diferente. Nós na cultura, e principalmente no teatro, somos uma espécie de esponjas. Vamos enchendo, e quando vamos criar um espetáculo, vamos experimentando e aquilo vai dando o fruto. E se para o escritor, não no caso da Márcia, porque também escreve muito em processo criativo, mas um escritor que escreve isolado, como o António Lobo Antunes, é um trabalho para ele, com horários, com tempo. Para nós não, é quase sempre um trabalho coletivo. E, portanto, deixamos-nos premiar com essa opinião. Não temos que fazer regras muito gerais, que palavras vamos utilizar. Temos de nos deixar ouvir. E a criação é o momento em que as palavras estão em mais liberdade. Nós podemos dar-lhe interpretação. Quando conseguimos construir bem, nunca conseguimos totalmente, mas quando procuramos isso, sentimos que há ali coisas que fazem sentido, mesmo quando estão nesse fio da navalha de poder tombar para um lado ou tombar para o outro, mas não. Nós temos de interpretar, temos de criar espetáculos que sejam premiáveis e que deixem sempre um lado aberto, não seja um discurso fechado com uma lição de moral fechada, conclusiva, não. Tem de ter um mundo onde o próprio espectador se possa reencontrar e ficar com as dúvidas que esse texto propõe. Você tem aí um cenário para falar bastante com a gente. 2 coisas estão passando pela minha cabeça. A primeira é que, em certos assuntos, eu penso que os artistas, todos aqueles que fazem cinema, teatro, literatura, talvez estejam muito mais aptos a abordar, tá, do que nós acadêmicos. Por quê? Porque o ser humano ele é extremamente plural,
extremamente contraditório, extremamente rico em todos os sentidos. E dissertações, teses, que é exatamente o meu campo, tá? Dissertações, teses, elas funcionam bem para certas abordagens, mas quando a gente quer falar daquilo que é humano, tá? Eu penso que as artes são mais eficientes, são mais eficazes. E aí eu estava lembrando muito do meu pai, tá? Meu pai é Maurício Monteiro, jornalista, já morreu há muito tempo, tá? Papai era militante do movimento negro nos anos 70, papai era da geração, tá, que fundou o Clube Renascença lá no Andaraí, o clube que era o ponto de encontro da classe média negra carioca, tá? E para a geração do meu pai, a melhor palavra que existia para falar dos afro-brasileiros era crioulo. Era a palavra natural deles, porque exatamente é a palavra que diz nascido na terra e que cobre todos os fenótipos, tá? Com todas as miscigenações possíveis, lembrando sempre que aqui no Brasil povos indígenas se miscigenaram, povos africanos se miscigenaram, povos ibéricos se miscigenaram, e o resultado foi um país negro, crioulo, tão negro que o Estado brasileiro decidiu lá pelas tantas que era preciso branquear. E aquilo que menos se fala no Brasil hoje é exatamente essa fase, que durou mais ou menos 50 anos, em que começou no final do Império, tá? E pessoal, assim, a grosso modo, bota lá de 1870 até 1920. Essa fase em que houve todo um esforço das elites brasileiras para tentar ter um país branco, porque não era, tá? E o racismo estrutural que o Brasil tem hoje, tá? Ele não pode ser compreendido e nem, acredito eu, nem desconstruído se não houver plena consciência de que houve esse esforço de Estado, tá? Para tentar embranquecer a população, embranquecer a cultura, embranquecer as religiões, tá? E a gente ainda lida com isso até hoje. E para essa geração do papai, tá? Por isso que o crioulo era tão importante, tá? Como expressão de língua, de cultura, de religiosidade, papai era do candomblé, tá? Porque exatamente não se prendia a nenhuma cor, a nenhum fenótipo, tá? Que o importante era que eles reagiam muito a esse movimento, que era que as pessoas aceitassem, tá, a ancestralidade africana, porque eu lembro quando eu era garoto, eu sou nascido em Bom Sucesso, mas sempre estudei na Zona Sul. Então eu lembro que havia muitas famílias que faziam duas coisas. Primeiro, a família era de origem africana, tá, mas tinha branqueado ao longo dos tempos e fazia o possível para tentar esconder essa ancestralidade africana. Era um ponto. Outro ponto é que a família era suburbana, a família era da Baixada, mas tinha melhorado de vida e tinha chegado na Zona Sul, também fazia o diabo para tentar esconder, tá, que era de Benfica, Bom Sucesso, Campo Grande, Realengo, Pavuna, Meriti, tá? Isso era uma coisa que me impressionava, tá? Porque ao mesmo tempo que eu lidava com pessoas que tinham um orgulho imenso, tá, dessas heranças brasileiras, tá, vindas de Angola, de Moçambique, tá, de Goa, tá, de Portugal, tá, em que havia pessoas que tinham esse orgulho, também havia muitas outras pessoas que tinham vergonha, tá, e por terem vergonha faziam de tudo para esconder, tá. E aí, geralmente, quando a pessoa tem esse tipo de vergonha, ela tem vergonha para tudo. Tem vergonha do pai pobre, tem vergonha do avô negro, tem vergonha do irmão, tá, que gosta, tá, de outros homens, tá, o irmão que é gay, tá, ela tem vergonha de tudo, tá. E por quê? Eu não sei, mas eu tenho certeza que é muito mais fácil uma peça de teatro, um conto, um romance, tá, trabalhar essas questões, tá, que são tão humanas e são tão desafiadoras, porque
se a gente não for capaz de transformar os seres humanos, a gente não transforma sociedade, país, mundo. A gente está numa fase estranha no Brasil, tá? Muito estranha, tá? Mas que, enfim, com muitas mudanças demográficas, mudanças no campo religioso, tá? Isso tem consequências no campo cultural, tá? Então, essa cultura de cancelamento, tá? Tem um pouquinho aqui na esquerda, mas tem muito mais na direita, tá? E eu, por exemplo, pessoalmente, até para essa questão de família, tá? Eu acho que qualquer tipo de cancelamento é negativo porque é apagamento de história, é apagamento de arte, é apagamento de antropologia, de sociologia, é apagamento de cultura, tá? E eu acho que a gente tem que se reinventar, a gente tem que se abrir para o século XXI. O século XXI não pode ser igual ao século XX, tá? Mas o Brasil tem aquela história, né? O Brasil é um país que ainda não resolveu o século XIX, tá? Ainda está terminando o século XX e eu acho que amanhã começa o século XXI. Tá? E isso tudo passa pela linguagem, isso tudo passa pela maneira como a gente fala, como a gente escreve, pelo teatro que a gente faz na escola, que a gente faz muito teatro na escola, tá? Para formar público e depois poder ter o teatro profissional, tá? Pela televisão, pelo teatro. Agora, pelo que está acontecendo na internet, tá? Existe um campo novo na internet, que isso eu vejo que crianças e adolescentes hoje são muito mais conectadas com as linguagens da internet, com os TikToks da vida, tá? Do que eu gostaria. Aí eu digo o seguinte, conservador sou eu, tá? Que não gosto do TikTok. Tá? E aponto reacionários, tá? Que não querem bibliotecas, que não querem verdadeira liberdade, tá? de arte, de expressão, de questionamento, de polêmica. Tá? Mas o maravilhoso é que, enquanto nós tivermos esse contato cara a cara, e aí, bom, eu acho, tá? Que a interpretação, tá? Para uma plateia, tá? É muito mais interessante do que uma interpretação para uma tela, para uma câmera. Por quê? Porque você tem, ainda que se você interpretar para a internet, você pode estar interpretando para o mundo inteiro, tá? Mas você não tem aquela troca que você tem com aquele público de Tondela, com aquele público do Sesc Meriti, tá? Com aquele público do teatro da escola, tá? O que foi sempre assim absolutamente fascinante. Eles compõem a partitura, né? Exatamente. É você poder ir ao palco, tá? E aí você interagir, tá, com a plateia, você sentir que se a plateia está contigo ou não está. Até porque, da mesma maneira que cada encenação é única, cada noite no teatro, tá, acontece uma vez só. Tá? Porque tem aquelas plateias que você está lá e, meu Deus, essa é a plateia que eu pedi a Deus. Tá? Essa plateia, todo o sacrifício para chegar aqui valeu a pena por causa da plateia do dia de hoje. Tá? E tem aqueles dias assim que tem que cumprir tabela. Essa tabela, essa plateia que está aí, não sei porque está aqui, mas vamos cumprir a tabela. O espetáculo tem que acontecer. Por acaso, tá, eu fiz teatro quando estava no ensino médio, tá, um fracasso total. Tá, o pior de todos. No fracasso. Fracasso total. Tá, mesmo. 3 grandes fracassos Ele na não vida. insistiu, né, Tá, Márcio? o teatro, Aí era virar. o coral, tá, e o desenho, tá, os 3 grandes fracassos. Mas eu tentei transformar esses 3 grandes fracassos, que eu nunca deixei de amar o desenho, amar o teatro, tá, e amar a música. Tá? Tentei transformar esses fracassos em motivação para fazer coisas boas, tá? Aprender a respeito e ajudar, tá? De alguma forma, quem queria interpretar, quem queria desenhar, quem queria cantar ou tocar violino, porque minha filha toca violino. Enfim, eu penso que essa reinvenção da humanidade tá muito mais por conta dos artistas, porque estão com muito mais capacidade, tá, de lidar com a pluralidade humana, tá, do que, sinceramente, eu, como professor, tá, no mestrado, sou capaz. Até porque ocorre o seguinte, eu
eu obrigo os alunos a escrever de um determinado jeito, porque a regra acadêmica é muito rigorosa. Tá? Então, eu falei, olha, nota de rodapé, explica essa definição, explica esse conceito. Tá? Por que a escritora Alice Walker sentiu a necessidade de formular a palavra colorismo para traduzir um conceito de algo que ela testemunhava nos Estados Unidos. Nenhum acadêmico, nenhum intelectual de Harvard conseguiu pensar o que Alice Walker, tá, literariamente pensou e mostrou. Tá? Então, a academia, para funcionar bem, nós temos nossa missão, tá? Mas a nossa missão, como ela exige muito recorte, ela é de certa forma restritiva. Tá? Então, há momentos, tá, em que eu acho que a arte, tá, pode ser muito mais plural. Eu acho que nós estamos vivendo um desses momentos. Eu acho que estou tentando aqui achar onde que isso pode acontecer e estou pensando no Aderbal Freire Filho, que me emociona pensar no Aderbal sempre, porque o Aderbal é o próprio teatro, né? Mas ele fala uma coisa muito útil relacionada a problemas. Quando a gente encontra um problema, um defeito na peça, e Aderbal é um diretor que não estuda a peça em casa, não chega para fazer nada. Ele chega, coloca o material e vai descobrindo, né, dentro da sala de ensaio o que acontece, né? E ele fala, ele me ensinou uma coisa maravilhosa que eu acho que tem muito a ver, que pode ser o lugar onde a gente pode confirmar o que você está supondo. Que é, quando você encontra um problema, um defeito, você não tenta resolver rápido. Pega esse defeitinho, dá uma conversada com ele. Convive com ele. Bota aqui no colinho, conta um segredo para ele, recebe um segredo dele, dorme com ele, leva para casa, dorme, acorda, não se livra. E essa relação com o defeito, né, que o Aderbal fala, ele tem uma frase linda, é transformar defeito em efeito, em que você não se livra do defeito, em que você se relaciona com ele, faz dele a linguagem em si, esse lugar da errância, esse lugar errático, essa relação com o erro, que você precisa se livrar da vaidade para ter essa relação, você precisa se livrar da mentira para ter essa relação, você precisa se livrar do ego para ter essa relação, porque você vai habitar um lugar desconfortável, meio torto, você vai ficar... Opa, peraí, perdi aqui o negócio. Você vai ficar um tempo num lugar errático, você vai ficar um tempo no desconforto. E talvez você não, na verdade, nunca tenha saído de lá. O nosso habitat seria esse desconforto. E do atrito com esse desconforto que a gente vai chegando em lugares, entre aspas, novos, que eu acho que é o artista, né? Com essa possibilidade de chegar num lugar novo, que talvez a academia tenha mais cuidado, tenha mais camadas de proteção para chegar nesse lugar novo, porque ela é um lugar de formulações, né? E a arte é um lugar de errância. Então, aí nesse sentido, eu acho que talvez a gente tenha realmente essa função. Conversei muito com a Vera recentemente, a Vera Holtz, recentemente, porque ela estava fazendo ficções, né, junto com o Rodrigo Portela, e essa coisa que o Harari fala, o Yuval Noah Harari fala no livro Sapiens, que ele se baseia no livro para fazer essa peça, de que a gente habita narrativas, né, ficções. Então, o mundo será da maneira que eu consigo dizer. Ele será como eu consigo... Use esse aqui, por gentileza. Tá bom. O mundo será como eu posso narrá-lo, entendeu? E a beleza e a grandeza que e agora eu vou puxar a sardinha tremendamente para o nosso lado,
quando você aumenta a quantidade de leitura de livros escritos por mulheres. Quando você aumenta a quantidade de música composta por mulheres, quando você aumenta a quantidade de séries feitas por mulheres, de filmes. Esse filme agora, a Mulher Rei, né? Com a Viola Davis, que eu estou amando muito a Viola, estou lendo a biografia dela, é tudo ela, né? E você olha ali e você fala, gente, essa é outra narrativa. Por mais que ainda tenha ali uma jornadinha do herói e tudo, né, que é difícil escapar dela, mas tem uma outra narrativa em que a mulher é forte, gigantescamente, absurdamente forte, absurdamente estratégica, absurdamente frágil, entendeu? E ela lida com tudo isso, esse lugar das pessoas queer, das pessoas trans contando o mundo, como elas veem o mundo. O que é? Porque a gente não sabe. Se você não é uma pessoa trans, você não sabe. E se você quiser compartilhar desse mundo que ela vê, você tem que ouvi-la. Então, nós precisamos de mais narrativas queer. Aí os homens brancos eles podem pensar assim, mas não é mais hora da gente escrever? Talvez seja a hora de você escrever sobre o que as pessoas não homens, e não brancas, e não hegemônicas estão escrevendo, entendeu? Porque eu acho que vai fazer também muito bem ao homem branco, classe média alta, tirar um pouco do peso das costas, de ter que narrar o mundo e ter que inventar o mundo, e se gozar, eu digo isso com uma certa malícia, vocês vão me compreender, se gozar da passividade de ouvir o mundo, entendeu? De entender o mundo. Temos que ir parando? Não? E isso pode ser muito bom para todos, porque a balança do poder, e aí eu não estou falando do poder egóico, eu estou falando do poder de realização, do conseguir fazer coisas se tornarem realidade no mundo. Essa balança do poder, ela está muito desequilibrada. E isso não é ruim só para o nosso lado de minorias, mulheres, pobres, queers, pretas, ou melhor, não brancas, né? Porque não é só a questão racial, não é só a questão preta, mas esse que é ruim para a gente não ter o direito ao lugar de fala, também é ruim para esse poder que está lá entochado de responsabilidade, de uma responsabilidade pesada, perversa, muitas vezes, de ter que dizer tudo como vai ser. Deve ser horrível ser homem, desculpa aí, mas ser homem branco e carregar tanto poder nas costas deve ser um inferno, entendeu? Porque não é bom ter tanto poder assim. É bom que todos tenham poder. Quanto mais todos tiverem poder, mais o poder é um lugar confortável, entendeu? Mas se o poder está todo na mão de um só, essa pessoa vai cometer grandes crimes. Ela vai cometer grandes erros, porque não cabe tanto poder na mão de alguém. Entendeu? É isso. Muito bom. Que boas reflexões. A gente está chegando aí quase ao final. Eu vou pedir ao Paulo, por favor, para fazer aí um consolidado de tudo que a gente conversou, sobre a montagem. Depois vou passar para o Pompeu e a gente encerra aí com uma finalização do professor, tá bom? Vamos lá. Eu estava ouvindo o professor Mário falar, eu acho que a academia, ela se complementa, sabe, junto. Eu estava pensando, ouvindo sua fala, eu falo, poxa, eu que entrei na escola de teatro com 18 anos, estou com 37 hoje, e o que a academia me ajudou a me formar, né, a me capacitar para que hoje eu consiga pegar um texto da Márcia e consiga esmiuçá-lo para entender que potências artísticas eu posso entregar para o público, eu devo à academia, né? Eu devo às horas de estudo que eu me dediquei ali, que aos professores que me conduziram. Então, acho que é um complemento muito importante, assim.
porque nós, né, que somos das artes, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, né? Uma coisa contemporânea hoje que a gente vê é que as pessoas não se capacitam, não estudam e não sabem falar texto. Entendeu? Não sabe pontuar. E aí você fala, ué, mas peraí, não, tá... Porque essa é a capacidade do ator, né? A gente precisa saber falar o texto, a gente precisa saber pontuar e se comunicar. E isso é a academia que dá pra gente, né? Isso são os professores, são as horas de estudo que a gente tem que dedicar para se capacitar e aí exercer uma função artística, né? Isso é importante. E adorei, muito obrigado por fazer parte dessa conversa, dessa mesa. Rodadas de vinho seria aqui lindo. pra gente passar E a eu noite. tô muito curioso, só eu queria conversando. muito ter assistido a montagem, porque... Eu vou te Márcia- mandar depois, tem você gravado. tem? Eu Qual quero. montagem? A do Pompeu? Não, não. Pompeu, tá ouvindo que ele quer ver a montagem, Pompeu? A gente vai trazer vai, no vai. Festilipe do ano que é um grande projeto, Dando hein? spoiler. É um grande projeto, fazer as duas montagens, né? Olha, E produzir uma tu mesmo. se contou. Juro que não. Juro que não. Não falamos sobre Vamos isso. pensando também. Sensacional. É Porque nós isso. temos um mestrado de linguagem. Olha, E, olha por que exemplo, lindo que vai se ser. vocês puderem, tá, fazer as duas montagens, tá, eu levo todos os nossos alunos para Falar. assistir. Olha que Porque lindo. Sensacional. Eu e a Márcia falamos isso hoje, né, É um projeto Márcia? enorme. Porque quando eles assistem duas montagens do mesmo texto, tá, isso é- eles compreendem, tá, aquilo que a gente fica falando sobre linguagem. Perfeito. Essa foi a ideia. Hoje eu falei, Márcia, vamos. Eu falei, será que o Paulo topa? Ela acha uma boa ideia, ainda conversou. Vamos conversar. Não Ele- falamos ele mesmo deu sobre spoiler, isso, Eu sei Não que não. falamos, Eu sei foi. que não. Mas que bom, que Foi bom. É feito porque tá, coletivo. a nossa energia está aqui conectada de todos. Consciente coletivo. Isso aí, fala, isso pairando. aí. Queria só, antes de... Dá a palavra para o Pompeu? Não, ou... fazer um agradecimento. Por favor, vai lá, Márcia. Fazer um agradecimento às atrizes das duas montagens, né? Carolina Pismel, Elizabeth Monteiro, Patrícia Lizardo, a montagem dirigida pelo Paulinho, e a Sandra Santos, a Daniela Madanello e a Leonor Barata, e também a Tereza Gentil, que foi a musicista pianista que tocava em cena, pessoa especialíssima para nós lá, em tom dela também, viu? E a Sara Figueiredo Costa, né? Tivemos a Ana Beatriz Nogueira também fazendo em áudio, né, com a gente. Ah, é? Ela Beatriz fez? Nogueira, Que é verdade. maravilha. Então, antes de me despedir, agradecer essas atrizes maravilhosas que tiveram com a gente nesse processo, tá? Muito Obrigada, obrigada, Márcia. Tânia. Muito obrigada, Paulinho. Muito obrigada, Pompeu. Muito obrigada, professor Mário. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente hoje. Muito Conectados obrigada. aqui. Viu? Muito obrigada ao Festilipe. Vida Obrigada longa a pro você, Festilipe. Márcia. Pompeu, com você agora. Vai, faça aí sua despedida Não, e suas epá, eu observações quero da agradecer nossa muito. finalização, por favor. Só um minuto que a gente vai botar o som aqui pra gente, o retorno. Está bem, está bem. Pronto? Já está. Para mim é um privilégio muito grande partilhar isto e partilhar este misto. Tenho sensações sempre contraditórias com estas coisas. Nós queremos efetivamente mudar o mundo, mas também temos de nos mudar a nós. Portanto, isto vai acontecendo tudo. As instituições onde trabalhamos, o que fazemos. Acerca da linguagem, só queria deixar um sinal, provocatório, mas um sinal. Eu penso que a poesia é uma espécie de terrorismo da linguagem, ou das palavras. Quando entramos no mundo da poesia, aceitamos que se escreva e se comunique numa linguagem não tão imediata como a comunicação primeira, estamos a fazer um terrorismo saudável, estamos a provocar-nos a olhar de maneira diferente para as coisas, entender de maneira diferente as palavras. Não podemos querer dizer mosca e que toda a gente veja a mesma mosca. Não. A gente vai ver coisas diferentes do que nós estamos a falar. E o sentido da palavra perverso é muito engraçado também, porque não são só as pessoas que são perversas, há situações perversas. E, portanto, temos de nos abrir, e esta capacidade, penso eu que é responsabilidade nossa dos artistas. Estou totalmente de acordo com o teatro, sendo de proximidade e de ligação com o público. Tudo o que é ao vivo, mesmo a música tocada ao vivo, é muito mais essencial e complementar do que o resto. Mas não abdiquemos desta vontade e desta capacidade que temos de fazer, de comunicar, de ser, para nosso bem e para o bem dos outros. Respeitando sempre o individual neste coletivo
que efetivamente o trabalho artístico também é feito por muita gente e que merece o nosso respeito. Muito obrigado por esta oportunidade de passar aqui um bom bocado conversando convosco. Também nos faz falta conversar de vez em quando. Obrigada, Pompeu. Professor, A palavras única coisa finais. que eu posso dizer é agradecer imensamente a oportunidade, tá? Foi uma aula estar aqui, poder aprender com vocês, tá? E dizer que a aula de vocês foi nota 10. Obrigada, professor. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, agradecer a Márcia Zanelato, grande parceira. A gente já tem aí uma história, né, Márcia? Ainda tem muita coisa para acontecer. Ao Paulo, muito obrigada, Paulo, pela sua presença, para poder, com a sua experiência, ilustrar tudo isso que a gente estava falando, como foi importante você estar aqui e poder falar um pouco dessa montagem carioca que vem para o Festilipe 2020, estou brincando, mas da sua montagem aqui no Rio. E professor Mário Feijó, muito obrigada, a forma que você conseguiu consolidar, esclarecer coisas que a gente vem falando já há muito tempo e principalmente esse ano, como é bom ouvir também as suas palavras. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Real Gabinete Português de Leitura, que está nos recebendo nesse cenário lindo, a gente falando de língua portuguesa, num local tão importante da nossa cultura, da nossa história. Eu quero agradecer a todos que aqui nos ajudaram a montar essa mesa de debates, dizer que daqui a pouco tem mais bate-papo aqui no Festilipe 2022 e quero agradecer também a Escola de Comunicação da UFRJ, a professora Cristina, que está aqui com a gente, que depois vai gravar um depoimento que todos também vão poder acompanhar, que contribuiu, somou para que tantos pensamentos se juntassem de fato à arte, à cultura, ao movimento, né? a esse passo, que eu entendo que é um passo coletivo, é um passo que a gente dá em conjunto. Nós temos muito a aprender e acho que também a academia tem muito a nos ensinar. Eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigada, obrigados a todos da GPixels que estão fazendo nossa transmissão. Obrigada e até já. Muito obrigada. Pompeu, obrigada.